Então, nas aulas passadas, né, na primeira e na segunda aula, o que a gente falou? Quem lembra? Oi? Sobre a profissão. Isso. Sobre o que é cuidado, o que mais? Quais são as nossas tarefas. Isso. Quais são as atribuições do cuidador? Quem lembra quais são as funções do cuidador? Alguém lembra? O que o cuidador precisa fazer pelo paciente? Higiene pessoal, o que mais? Alimentação, medicamentos. Isso então. Oi? Não entendi, gente. Atividades físicas, lazer. Então essas são as funções aí que o cuidador tem, né, com o paciente dele, tá? Hoje a gente vai falar quando o cuidador é um familiar. Alguém, por isso que a professora perguntou aqui, várias pessoas, né, vocês falaram, né, sempre tem que cuidar de um pai, de uma mãe, de uma tia, né, acredito, a gente próprio cuidar dos filhos, a gente se torna também um cuidador, né, quando a gente passa mais parte do tempo ali com eles, tá? Só que o que acontece? Quando a gente é um cuidador familiar, há coisas assim que começam a sobrecarregar a nossa vida por conta de que a gente já tem a nossa rotina, né? Temos nosso emprego, temos nossa família, então a gente tem várias tarefas, então a gente tem que agregar mais uma tarefa de cuidar de alguém da nossa família, tá? Então assim, como tudo na vida vai ter o seu pró e o seu contra, ser um cuidador familiar também pode acontecer de termos ali alguns problemas por conta disso, tá? Eu não sei quem já passou pela experiência de cuidar de alguém da família, assim, se foi prejudicado em algum aspecto ou não. Você, Alex, por quê? Eu fui quando eu estudava, né? E eu tinha que ir pra escola, mas tinha que ficar em casa e não me lugar no meu time. Daí você teve que parar de estudar? Tá, é uma das coisas que podem acontecer, algum prejuízo no trabalho, né? Pode acontecer, tá? Então é disso que a gente vai falar hoje. Mas também cuidar é uma coisa gratificante, né? De outra maneira ali a gente vê que cuidar é uma coisa que dinheiro nenhum paga se a gente gostar realmente daquilo que a gente faz, se a gente tiver amor para aquilo que a gente faz, estando cuidando de alguém, tá? Então a gente tem ali, por que cuidamos de alguém da nossa família? Deixa eu só apagar a luz aqui, ó, para vocês enxergarem a slide. Por que a gente cuida de alguém da nossa família? Porque a gente tem um afeto por eles. Isso, porque tem amor, tá? Ó, ali na página 20, que é o capítulo 3, né, o começo ele fala de quais atribuições, quais tarefas são realizadas ali, conforme a gente falou no início da aula, que a gente tem que fazer pelo paciente, tá? Que é assistir o paciente na sua locomoção, né? Mercado, ir à igreja, acompanhar terapias, né? A hora que ele se movimenta dentro da casa, a gente tem que acompanhar, ajudar na higiene, cuidados pessoais, que também higiene pessoal, higiene bucal, que eu acho que eu falei com vocês numa outra aula, né? Que a gente tem que tirar a dentadura do paciente, lavar a dentadura, colocar de volta na boca dele, né? Então tem coisas assim que a gente vai falando durante o curso, que quem escolhe ser cuidador talvez não tenha essa noção de que tem tudo isso pra gente fazer, tá? Proporcionar conforto e tranquilizar o paciente em situações de crise, tá? Quando ele está muito agitado, ele pode ficar agressivo. Ajudar na comunicação com os outros, porque ele pode ter dificuldade de se comunicar, porque ele pode ter tido alguma doença neurológica, como por exemplo o AVC, então a comunicação dele começa a ficar muito prejudicada, talvez a gente tenha que desenvolver uma nova forma de se comunicar com ele e ele com a gente por conta disso, tá? Fazer pelo seu familiar pequenas tarefas da vida diária, como por exemplo levar um copo de água, acomodar em frente à televisão. Lembrando que a prof sempre fala isso, só vamos fazer pelo nosso paciente aquilo que ele não consegue fazer sozinho, tá? Para ele não ficar dependente da gente, e conseguir fazer o resto, tudo que ele consegue fazer sozinho, mesmo que ele demore muito tempo, a gente deixa ele fazer, tá? Então vamos lá, por que cuidamos das pessoas da nossa família?
Porque achamos importante nos dedicarmos aos outros, pode ser um dos motivos, né? Quem é que acha que é legal a gente se dedicar a outra pessoa? Todo mundo gosta de se dedicar a outra pessoa? Sim. Independente se é uma pessoa doente, tá? Sem ser de uma pessoa idosa ou que tem alguma doença. Todo mundo gosta de se dedicar. Reciprocidade, que é o quê? É o que eu dou para a pessoa e ela devolve para mim, tá? Então é recíproco. Então aquilo que eu fiz por ela, talvez, o que eu fiz para minha mãe ou para meu pai, né? Ele fez por mim também. Não fez? Ele não cuidou da gente? Até ali? Então aí eu devolvo para ele. Gratidão que temos por aqueles que cuidamos, que é um sentimento de agradecer também a alguém ter feito algo por nós, que não precisa ser necessariamente cuidar, tá? Sentimento de culpa do passado. Esse daqui é o quê? Um exemplo assim. Digamos que eu não fui uma boa filha, né? Então eu dei muito trabalho para meu pai, fiz coisas aí que eu não devia ter feito, então eu me sinto culpada por isso. Então daí eu acho que eu tenho a obrigação de cuidar do meu pai e da minha mãe. Sei lá, por ter feito eles sofrerem demais por conta de uma má filha que eu fui, tá? Um exemplo. O que mais que pode ser sentimento de culpa do passado? O que mais, gente? Eu acho que a maior é essa que você citou, né? A gente carregar esse fardo de saber que você foi um mau filho lá atrás. E daí a gente fez a pessoa sofrer, tá? Então, evitar a censura da família, de amigos e de conhecidos, caso não cuidemos dos nossos familiares. Então, é assim, as pessoas, quando a gente cuida, essa é uma das coisas ruins da gente cuidar de alguém da nossa família. Os nossos familiares, às vezes, acham que a gente não está cuidando direito, que tem que ser feito de outra maneira. Então, eles começam a colocar defeito ali, criar um pouco de conflito quanto a isso. Ou, você tem que cuidar, porque, sei lá, você tem mais tempo, você não tem tanta obrigação. Então, eles começam a nos censurar. E talvez por essa pressão que a gente sofre, a gente vai cuidar dessa pessoa da nossa família, tá? Geralmente. Então, esses são alguns motivos por que a gente cuida das pessoas da nossa família, tá? Quem são os cuidadores familiares? Pode ser o esposo ou esposa, um esposo ou esposa, um filho ou uma filha, né? Uma nora ou um genro, um irmão ou uma irmã, ou um pai ou uma mãe. Eu vou passar para você, mostrar aqui, gente, que fique claro que a professora não está se posicionando a favor de ninguém, tá? Que assim, poucos homens se dedicam a cuidar das mulheres, esposas, quando elas ficam doentes, tá? Existem exceções, existem muitos homens que cuidam das esposas. Depois eu vou passar uma reportagem para vocês que fala sobre isso, né? Mas eles são a minoria. Se eu não me engano, a gente tem sete vezes mais a mulher cuida do homem quando ele fica doente do que eles se cuidam da gente, tá? Então esses podem ser os cuidadores familiares. Aí ali na apostila, na página 21, a gente tem mais explicadinho, né? A esposa ou o esposo como cuidador. Quem que pode ler para a professora? Lá na página 21. Quando o marido tem problemas de saúde e necessita de ajuda para as suas atividades da vida diária, geralmente o cuidador principal é a mulher. Em muitas famílias brasileiras, devido a fatores culturais, verifica-se que nem sempre o marido é capaz de ser cuidador quando a mulher necessita de ajuda. Que é o que a prof já falou, tá? Por que aqui fala que na maioria das vezes é a mulher? Por que vocês acham que na maioria das vezes sempre é a mulher que cuida? A maioria, quando a mulher fica doente, o marido, a primeira coisa que ele faz é abandonar ela. Deixa pra lá, os filhos cuidam e ele não cuida. A maioria, nem todos, mas a maioria. Mas não já é mais carinhosa. A gente já tem um instinto de cuidar, né? Isso. Então, na maioria das vezes, a gente, né, se dedica a cuidar do marido, do filho, enfim. As filhas e filhos como cuidadores. Quem vai ler? Vou sortear, hein? Quantos cuidadores são a filha ou o filho da pessoa cuidada? Existe um vínculo natural entre
entre ambos que pode favorecer a disposição para o cuidado. Na maioria dos casos, representa um forte impacto emocional dar-se conta de que o pai, a mãe ou ambos já não podem cuidar de si mesmos, quando até há pouco eram totalmente independentes. Além disso, os filhos geralmente sentem-se apanhados de surpresa e receiam que as novas responsabilidades possam prejudicar seus planos para o futuro. Então, assim, nós já temos o vínculo natural com os nossos filhos, né? Que é um vínculo ali de amor, que é um amor assim inexplicável quando você tem um filho, que é o único amor comparado ao amor de Deus por nós, é o amor de uma mãe por um filho. É claro que existem N mães diferentes, né? Mas é o amor aí que a maioria das mães sentem. E também há filhos que, devido ali, né, a planos para o futuro ou responsabilidades, eles receiam pegar mais essa responsabilidade de ter que cuidar de alguém ali da família, tá? Quando o filho se propõe a ser o cuidador. Então agora nós vamos ver quais as consequências, né, de você ser um cuidador familiar. Porque, igual eu falei no início da aula, vão acontecer coisas que podem ser positivas, mas há coisas negativas também, quando a gente ali se habilita a cuidar de outra pessoa, tá? Então, por exemplo, ó, a primeira a gente tem as relações familiares. Então, quando tem ali um desacordo entre o cuidador e outros familiares, mas esse cuidador não é contratado, é o cuidador familiar, tá? Podem aparecer conflitos na família sobre a atitude ou comportamento em relação à pessoa cuidada, que é aquilo que eu comentei no início da aula. Então, acho que não está cuidando direito, ou às vezes julga que está cuidando por causa do dinheiro que a pessoa recebe, né? Talvez ali por conta disso. Às vezes o mal-estar com outros membros da família devido aos sentimentos do cuidador principal, de que os familiares não são capazes de apreciar o esforço que ele realiza, que é o quê? Então eu estou cuidando bem, mas aí as outras pessoas acham que eu não estou me esforçando ao máximo, ou que o jeito que eu cuido não é a forma correta. Então, assim, às vezes a gente desanima, às vezes enquanto cuidador familiar, porque as pessoas não reconhecem esse esforço que eu estou fazendo para cuidar de alguém da minha família. Né? Na verdade, ninguém reconhece, né? É duro onde a gente tem reconhecimento fazendo as coisas, tá? Mas essas relações familiares podem trazer conflitos aí por conta disso daí. As reações emocionais. Então, o cuidador familiar experimenta um grande número de emoções e sentimentos, alguns positivos, como a satisfação por poder contribuir com o bem-estar de uma pessoa querida. Então, ó, isso é um benefício. Estou contribuindo para o bem-estar, para a reabilitação daquela pessoa, para a saúde, para ela se sentir amada, para ela se sentir útil. Tá? Então, esse é um ponto positivo quando eu cuido de alguém da minha família. Mas existe também os pontos negativos, tá? Como a sensação de impotência, sentimentos de culpa, solidão, preocupação ou tristeza. Tá? Saúde. O cuidador percebe que uma situação de cuidado prolongado afeta a saúde. Então, o que ele sente? Cansado, né? Desgastado, estressado, ele está ficando sobrecarregado com mais aquela função, tá? Então, o que está acontecendo? Ele não está dando conta de fazer tudo que tinha na vida dele, né? E mais essa função de cuidar de alguém da família. Então, ele começa a ficar estafado, estressado, cansado. Então, ele tem uma consequência na saúde. Vai ser só saúde física? Mental. Na saúde mental também, né? Vou ter um desgaste psicológico aí por conta disso, tá? Consequências sobre a vida profissional. Então, o cuidador familiar que trabalha para fora vai enfrentar conflitos. Então, no começo eu pego essa responsabilidade de cuidar da minha mãe, por exemplo. Mas o que acontece? Eu começo a chegar atrasada no meu trabalho, né? Aí eu às vezes vou ter que, Igor, tá passando mal. Chego no meu trabalho, tenho que voltar para cuidar da minha mãe. Ou às vezes eu tenho que começar a faltar para poder cuidar ou para levar em algum médico. Então, o que vai acabar acontecendo nessa consequência sobre o meu trabalho? Vou ser mandado embora, né? Ou por pressão eu vou acabar saindo, tá? Já aconteceu? Pedi as contas do meu trabalho para minha mãe, quando ela começou o tratamento de câncer dela. Aí eu saí do trabalho, porque
fazer aquilo, eu conseguia estar indo lá. Aí sempre, normalmente era na sexta, eu entrei num acordo no trabalho, daí eu saía de madrugada de lá, era 3 horas de viagem, daí eu ia direto para Unicamp. Aí no domingo eu voltava para a segunda que eu trabalhando. Aí eu ficava repondo nos outros domingos essas horas que eu perdia no sexta. Só que daí quando ela fez a cirurgia, ela precisou de cuidados, eu pedi as contas e voltei para casa. Minha irmã, ela cuida da minha mãe. As duas moram juntas. A minha irmã até casou, teve família lá, cuida da minha mãe. Só que ela tem um negócio lá no trabalho dela. Eu não sei porque é um negócio lá que ela tem que ela pode cuidar da minha mãe de perto de ninguém e nem perto de um negócio assim. Ela pode trabalhar e cuidar da sua mãe? Pode. É um negócio lá que tem lá. Eu não sei como é que funciona lá o negócio. Só sei que ela pode sair para. Ela é pedagoga. Eu não sei como é que funciona também, não, né? Então, e eu vejo assim que é bem. É tudo isso que você fala. Tá falando da sensação assim com a minha mãe e com a minha irmã. Ó, diminuição das atividades de lazer, que é o quê? A parte que eu tiro lá, para tirar um tempo pra mim. Eu acho que eu já perguntei aqui que vocês gostam de fazer no tempo livre, né? Já perguntei, né, Alex? Vocês que vieram hoje, o que vocês gostam de fazer no tempo livre para distrair? Difícil ter esse tempo livre. Não tem? É difícil ter o tempo livre, mas... Como assim? Tá, qualquer coisa, sei lá, no domingo, que sobra um tempinho. Não sobra nem um tempinho? Eu tenho a tarde livre, daí eu fico no celular, ouvindo mesmo vídeos sobre o curso, eu vendo também semijoias, daí eu fico também Fazendo trocador. me atualizando, olhando os modelos, mandando foto, entendeu? Pra mim é um lazer, é gostoso. Aí, viu, gente? Existem diferentes tipos da gente ter um lazer. Vocês não fazem nada, não tem nadinha? Não pode Quando ser. a gente consegue entender, por exemplo, agora que eu termino a minha tarde, eu falo, agora eu vou deitar um pouco, descansar. Ou então, vou ligar para a filha, ou então vou fazer alguma outra coisa. Ou então hoje a gente vai em tal lugar. É assim, né? A gente vai se programando, quando você vê que tem um tempinho, você vai, porque ultimamente anda tudo muito corrido, mas assim, a gente tem que ter um tempo pra gente, né? Você tem que se dar ele. Porque se você não tira esse tempinho, gente, se for uma manhã de domingo, uma tarde de domingo, um tempinho que você tirou mesmo durante o dia na semana, é muito puxado e corrido, né? Eu, quando estava no meu batidão mesmo, que agora por causa da pandemia parou, né? Do meu outro trabalho, eu falo, aqui tá. Mas o meu outro trabalho parou e depois voltou aqui, né? Aos poucos. Mas lá a gente parou, tipo, tô metade do tempo que eu ia. Então, era muito corrido, o dia inteiro, daí vinha pra cá, daí à tarde, daí depois à noite, voltava. É uma coisa assim, que é uma loucura, né? Então, às vezes, eu só tinha o sábado e domingo, daí agora eu peguei pra vir de sábado também. Então, às vezes não, daí eu tiro o domingo para fazer alguma coisa diferente, que às vezes a gente passeia com o filho, né, sei lá, faz alguma coisa diferente para almoçar no domingo, para conversar, ouvir uma música, beber alguma coisa. Então, isso é o lazer que eu tenho, porque vocês querem saber, eu tenho preguiça de sair de casa. Acho que a gente fica muito tempo fora, daí, não sei, eu tenho preguiça de sair de casa. Chega no domingo que eu tenho Às vezes eu chego à noite, no sábado que eu saio daqui, eu chego em casa às 6h30 da tarde, né? Aí meu marido fala, ai, vamos fazer tal coisa? Eu falo, ai, eu não quero sair, daí a gente fica com preguiça de sair. Mas quem tá é gostoso, né? É gostoso, eu gosto. Filme, uma Juntinha, mas eu com sorvete, né? Ou fazer alguma coisa pra comer e ficar ali mesmo, né? No teu caso, você está aqui, você dá aula o dia inteiro praticamente, né? Claro que você vai chegar no sábado, não vai querer mais nada, você vai querer descansar. Mas daí vem o domingo. Aí no domingo você já tinha um lazer. O domingo sobra pra gente fazer alguma coisa. Então, assim, a gente diminui bastante esse tempo de lazer da gente quando a gente pega pra cuidar de outra pessoa. Porque nesse tempo aí que eu tenho, igual ela gosta de mexer com as coisas, vou ter que estar cuidando da pessoa, do meu familiar. Ou final de semana aqui, no domingo, tirei meu domingo para fazer alguma coisa. Meu familiar talvez precise, então eu vou ter que estar cuidando dele. Né? Então eu diminuo muito esse meu tempo que eu tenho, que eu preciso ter para mim, tá? Mas assim, quando a pessoa cuida do parente e mora com o parente, acho que é difícil, Mora. né? E na maioria das vezes vai difícil. acontecer isso. Ou o parente vem para tua casa, ou você muda para ele, né? Para casa dele.
Sempre vai acontecer isso, porque você já pensou se ficar despendendo do tempo de sair de lá para ir para casa, depois voltar. Então o que acontece? Ou vem morar com você, ou você acaba indo morar com ele. Quando não, daí contrata um cuidador, né? Professora, Oi. e é verdade essa situação que vocês estão citando, porque eu vejo a minha irmã é direto cuidando da minha mãe. Mas ela mora com ela? Moram as duas juntas. E ela não sai para lugar nenhum. É difícil para falar se a Jaqueline vai sair. Não sai porque a minha mãe é diabética, ela é hipertensa, ela tem um monte de problema. E é o mesmo. Daí ela tem que estar sempre fazendo alguma coisa diferente para comer, porque o diabético você sabe. Difícil ouvir a Jaqueline vai sair. A vida dela é ali com a minha mãe. E quando, por exemplo, a irmã dela cuida da mãe dela. Mesmo que ela vá lá para a irmã dela descansar, eu acho que a irmã dela não vai descansar porque ela vai ficar preocupada que no caso ela não vai saber fazer o que a mãe dela está na rotina de comer, de beber, de dormir, né? Então, mesmo que a irmã queira, a outra não vai ficar relaxada, né? Isso daí aconteceu quando eu estava lá em Alvorada, que meu pai já teve quimioterapia para o câncer, e daí eles queriam que eu fui para lá para ficar. Daí ela vinha para ficar, porque ela estava dando, não tinha pandemia ainda. E a gente estava cuidando dele lá. Ela não quis. Então, é assim. Então, gente, a quantidade de trabalho, de tempo ali necessário para cuidar de outra pessoa é muito grande, tá? Então vai existir aí pressão psicológica, né? Um esforço que a gente tem que aí mover para cuidar da pessoa da nossa família, tá? Então quem cuida de familiares podem sofrer ali problemas, desgaste psicológico, desgastes físicos, tá? Então isso não acontece só no cuidador familiar, mas o que acontece? Quando a gente tem um parentesco igual, vamos usar o exemplo seu e da sua mãe. A gente tem o que? A gente tem vínculo, a gente tem amor. Então, é difícil a gente querer abrir mão de cuidar da pessoa para fazer outra coisa, né? Por conta desse amor, desse vínculo natural que a gente tem. Né? Então, a gente não pensa que tá sofrendo físico ou psicológico, nada disso. A gente pensa só em cuidar daquela pessoa, né? Então, assim, compreender essas mudanças é muito útil para verificar até que ponto cuidar de alguém está afetando a nossa vida. Porque, eu estou ficando doente, por exemplo, né? Mas eu não estou nem percebendo porque eu estou querendo cuidar até o último momento daquela pessoa. E eu não estou pensando se eu estou bem, se eu estou mal, só estou querendo ficar com aquela pessoa, né? Cuidar daquela pessoa. Está afetando a nossa vida e assim buscar algumas práticas para amenizar essas situações ou pensar na possibilidade de contratar um cuidador profissional. No seu caso, eu esqueci seu nome. Andréia. No seu caso, Andréia, você pensou em algum momento em contratar alguém de fora para cuidar da sua mãe? Não. Assim, eu tenho meus irmãos, mas os meninos ficaram do meu pai e a minha irmã morava em Santos. Daí, assim, eu falei, vai ser eu. E eu deixei meu trabalho, hoje meu marido, que era meu namorado, e fui ficar com ela. Quando eu vim agora para o Paraná, vai fazer 2 anos esse mês que ela faleceu. Aí eu voltei a trabalhar, aí minha mãe piorou 4 meses antes dela falecer. Aí a gente arrumou uma pessoa para passar o dia com ela. Assim, para levar ela no médico, porque estava faltando muito. E a empresa, eles não querem saber, né? Então, aí a gente arrumou uma moça, ela ficou só uma semana com ela. Aí ela não aguentou ficar, porque meu pai chorava, ela gritava, ela sentia muita dor. Aí eu já estava me preparando para sair de novo. Aí numa segunda-feira, ela ficou até a sexta, na segunda-feira minha mãe faleceu. Então a gente ia mudar totalmente a vida de novo para poder ajudar ela. Então, assim, muitas vezes, né, o familiar acredita que tenha condições de assumir essa função. A gente acredita, a gente quer ficar ali, né, cuidando da pessoa. Mas com o passar do tempo, a gente descobre que essa sobrecarga, né, vai atingir a vida do trabalho, vai atingir relações familiares, vai atingir nossa saúde, nosso tempo de lazer, tá? Então, essas são as consequências em que a gente pode sofrer quando a gente cuida de alguém da nossa família, tá? Que são quais? Vamos, Brasil! São quais as consequências? Estresse.
Emocional. Hã? Profissional, isso. Então tá bom. Alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto? Alguém quer falar alguma coisa, compartilhar alguma coisa, perguntar algo? Ninguém? Então nós estamos bem, que eu estava falando da minha mãe, a primeira que nem foi 6 anos de tratamento. No começo, eu só namorava, eu trabalhava, então pra mim foi muito mais fácil largar meu emprego, pra mim poder ficar com ela era só eu. Mas igual agora, foi um pouco mais difícil pelo fato de eu ter um filho, de eu ter uma família e eles dependiam também do meu trabalho. Então foi por esse motivo que a gente falou, vamos colocar uma pessoa para passar o dia com ela, para ela não ficar mais sozinha. Mas aí a gente vê que tem essa coisa, a gente acha que a pessoa não está cuidando dela como deveria ser cuidada. Tem tudo isso, tá vendo? A gente fala aqui, mas a gente só vai sentir mesmo quando passa, né? Então, é o que estamos falando. Nós temos a família, temos filhos, dependemos do dinheiro para nos sustentar e temos que cuidar da pessoa. Mas aí eu ponho alguém para cuidar. Meu marido falava, não, você não pode sair de serviço agora, a gente está num outro estado, a gente paga aluguel, é tudo mais difícil, mas o meu instinto era, nem que eu vou para casa dela, todo mundo, e eu vou ficar com ela. E a gente coloca outra pessoa, mas fica, será que tá dando certo? Como E tá ela fazendo? mandava foto pra mim da moça dormindo o dia todo. Então assim, nossa, foi uma semana. Dó. E sem contar o emocional, né? Sim, Porque de repente, desgaste tipo físico, assim, você não dorme, uma mãe da gente vai falar, nossa, meu filho não tá cuidando de mim, porque é uma pessoa estranha também, pra cuidar de mim. Então imagina como que fica a nossa cabeça pensando em tudo isso. Eu fiz isso. Né? É difícil. E ela chegava às 7 horas, meu pai saía, ela chegava. Aí ela ia deitar, e a minha mãe era uma pessoa assim muito